Hipacondríaca apresenta Surra de Lúpulo. Oi, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Ludmilla, mais conhecida no Instagram como Hipacondríaca. E no programa de hoje o papo vai ser diferente de tudo que nós já fizemos aqui, sem tema definido. Hoje o bagulho vai ser louco, meu Deus. Segura, peão. Para complementarmos essa mesa de bar, falaremos com Humberto Froles, que ele vai ter que corrigir o sobrenome dele, porque eu certamente falei errado, e Guto Pinho, isso mesmo, sem apresentar ninguém agorinha, porque eles se apresentaram logo ali adiante. Então, Humberto dá um alô pra galera e Guto dá um alô pra galera na sequência. Tudo bom, pessoal? Eu sou o Humberto, da Cervejaria Babel aqui de Porto Alegre. Fala, galera. Eu sou o Guto Pinho, um dos sócios fundadores da Cevaderia aqui do Rio de Janeiro. Muito obrigado aí pelo convite. Super animado de fazer parte desse podcast, que eu sou ouvinte assíduo. Maneiro, obrigado. Bem-vindo, Guto. Bem-vindo, Humberto. E eu sou o Leandro, mas hoje vocês podem me chamar do consumidor da mesa. Estamos entre uma sommelier, dois cervejeiros, dois proprietários de cervejarias. Eu sou só o cliente. Tô aqui só na mesa para beber. Só vim beber. É isso aí. E falando em beber, é como a gente harmoniza esse papo, é beber numa cerveja. Então eu queria saber, Humberto, o que você tá bebendo por aí, cara? Eu tô bebendo uma Babel Ignite, que é uma American IPA, que é uma das primeiras cervejas que a Babel faz. E tá bem legal ela, por sinal. Muito bom. E tu, Guto? Cara, eu abri ali a cervejeira e falei, o que eu vou beber hoje? Daí eu tava de cara assim, uma Duvel, então resolvi ir numa clássica, relembrar os velhos tempos, guardada para uma ocasião especial. Tem tempo que eu não bebo uma Duvel, cara. Tá aí, boa. Muito bom. Anota aí, Leandro. Bom, eu fui saltar a mão aqui do que tinha disponível, mais ou menos, no escritório, porque a gente tá de escritório novo e aí não tem cerveja direito aqui ainda. Então eu peguei uma Lagunitas, porque eu sou a lei de Lagunitas, então estamos com a Lagunitas aqui na mão. Beber nesse papo maravilhoso, abrindo ela aqui agora neste momentinho também. Coisa linda como sempre. Nada como a gente estar num lugar de conforto, não, meus amigos? Mas, por favor, consumidor da mesa, o que você está bebendo? Na verdade, você é o carro desgovernado dessa mesa, cara. Me deixa, eu tô bebendo uma Ocus Pocus, uma Ultimate King of Sentai. Ainda não tinha bebido ela, uma American IPA bem cítrica. Curti aqui. Foi um dos meus presentes de Dia dos Pais aí que eu ganhei. Valeu. Que isso, hein? Tá vendo? Se eu fosse pai, eu tinha ganho alguma coisa assim, mas não sou, então. Eu sou e não ganhei nada. Eita, nós tá difícil. Eu sou hein? geralmente quem presenteia cerveja no Dia dos Pais. Vamos para os recaditos do coração. Vocês estão acostumados, a gente vir aqui conversar sobre várias coisas, mandar vários recadinhos e nenhum deles até hoje envolveu pedirmos dinheiro a vocês. Mas parece que o jogo virou, não é mesmo? Chegou o grande dia, o dia que a gente tá aqui pra pedir um tico-tico num fubá, um Pelé, um quero-quero, um qualquer um. Me ajuda, miserável. É isso aí. O Surra de Lúpulo acabou de criar o seu grupo de apoiadores, que nós chamaremos carinhosamente de quê, Leandro? Os mecenas! Ou seja, você que acredita nesse trabalho, que gosta do programa que a gente faz, que gosta dos convidados que a gente chama, que tá esperando a próxima visita da Bia Amorim, que vai acontecer. Então, você que curte a gente, seja o nosso mecenas, o nosso apoiador. Ajude o Surra de Lúpulo a acontecer. Exatamente. Como é que eu faço isso, Ludmilla e Leandro? A gente cadastrou uma campanha marota naquele site maravilhoso chamado apoia.se/surra de lúpulo. Você digita esse endereço aí no seu Chrome, no seu navegador e vai lá ver quais são as opções que a gente está oferecendo, quais são as contrapartidas. Mas o mais importante é ajudar a gente a ficar de pé. Vale dizer que o Surra de Lúpulo existe há 1 ano e meio quase e a gente ainda não tinha vindo passar esse maravilhoso chapéu. Então, a gente conta com a ajuda de vocês e vamos ser felizes juntos. Por favor. Eu
Eu quis fazer um programa diferente aqui com o Leandro, pra gente dar pegar a colher e dar mexida no fundo do copo de café, aquele açúcar que fica lá embaixo. Então a gente resolveu chamar Humberto e o Guto, que são donos de cervejarias. Humberto lá em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, o Guto aqui no Rio. E pelas minhas pesquisas, a cervejaria Babel tem fábrica própria e a cevaderia ainda produz como cigana. Correto, Guto? Exatamente. O legal desse programa é justamente poder trazer esse ponto de vista diferente, né? Pensando nos momentos de negócio de cada um e nas regiões onde as cervejarias deles estão. Então a gente quis contextualizar, tem assuntos que vão ser tocados pelo Humberto, outros pelo Guto, e a gente vai tentar fazer um bolo dessa história toda aqui. Então, para começar esse papo do jeitinho que a gente gosta, Humberto, se apresenta brevemente para os nossos ouvintes antes e depois da cerveja, e aí na sequência o Guto faça a mesma coisa, por favor. A minha formação original é engenheiro eletricista. Trabalhei por 9 anos em um projeto de equipamentos de telecomunicação e 2005 foi minha primeira tentativa de cerveja caseira, na verdade, comprando aqueles kits que tem nos mercados públicos, lúpulo de macrobiótica, aqueles lúpulos que parecem, aqueles lúpulos com cheiro de pé sujo, sabe? Não tinha fornecedor dessas coisas, não tinha fornecedor para cervejeiro caseiro ainda no Brasil. A WE aqui em Porto Alegre já existia, mas ela ainda estava fornecendo para grandes cervejarias, né? Ele estava trabalhando como importador de lúpulo, era difícil conseguir e era a pouca informação que se tinha e o pouco acesso que se tinha a insumos, né? Aí anos depois foi surgindo grupos de cervejeiros na internet, começaram a fundar as acervas, começou com a acerva carioca, depois a acerva gaúcha que começou também, começou a ter um intercâmbio mais entre as pessoas, começou a ter acesso a produtos, insumos, né? Então chegou um momento assim, numa encruzilhada de vida, de carreira, assim, que eu tinha que decidir o que fazer, né? Acabei saindo do meu último emprego e eu estava decidido a empreender em alguma coisa. Então, vou empreender na minha área de engenharia, alguma coisa, e eu já estava fazendo cerveja caseira com um certo padrão de qualidade. Naquele tempo, vamos dizer ali por 2010, o mercado de cerveja artesanal não era o que é hoje, então quer dizer, era algo de se pensar, algo viável quando for pensar em termos de concorrência, de número de pessoas no mercado e tudo mais, e o plano de negócios partiu dali. E a cerveja só foi realmente entrar em operação no final de 2013, a Babel, né? E aí a gente começou a Babel pequena, com 4 estilos, a gente tinha um bar aqui em Porto Alegre, e a coisa foi andando. E aí minha trajetória daí na cerveja também, né? Já entrando na serva. Tive na primeira turma que fez o exame BJCP aqui no Brasil, foi em 2011. O primeiro exame BJCP foi aqui em Porto Alegre em 2011, então sou da primeira leva de juízes BJCP do Brasil. Em 2014 eu fui o primeiro juiz BJCP a atingir o nível national aqui no Brasil também. E essa busca aí, né, BJCP, essas coisas, na verdade, foram feitas tentando me qualificar, né, e conseguir. Também não tinha acesso a cursos de cervejeiro, a instrução, né, no meio cervejeiro. Hoje tu tem cursos de técnico cervejeiro em um monte de universidades e cursos espalhados pelo Brasil afora. Naquela época não tinha, né? Então a gente era muito autodidata, o pessoal daquela época. E, claro, o único curso de cervejeiro que tinha era o Senai Vassouras, que hoje não existe mais. Também não era algo muito acessível. E no final, estamos aí já há tantos anos aí participando de concursos, né? Fazendo contatos aí no mundo inteiro através da cerveja, do BJCP. E, enfim, depois também fizemos a refundação da Acerva Gaúcha aqui no Rio Grande do Sul, que seria a Abracerva do Rio Grande do Sul, né? A Associação dos Cervejeiros, das Cervejarias Artesanais aqui do Rio Grande do Sul. Nós colocamos ela de volta no ar ali por 2017. Eu participei desse processo, da primeira gestão. Participei também ativamente da construção do Simples Nacional para as microcervejarias, que saiu ali em 2016. Eu estava no grupo de trabalho que redigiu como é que chama? Como se fosse o projeto de lei? O projeto de lei da Constituição, né? O anexo constitucional ali, que foi aprovado, né? Com um deputado aqui do Rio Grande do Sul. No final teve ajuda depois de lobby lá em Brasília, dos cervejeiros do Brasil todo, que foram lá fazer pressão com os deputados. Legal. Então foi todo um movimento engajado. Eu participei de bastante coisa na história cervejeira desse país, dá pra dizer. Maneiro. E você, Guto, conta pra gente, como é que foi essa tua caminhada até aqui? Cara, muito bom ouvir a história do Humberto aí, assim, saber a importância dele, né, pra esse mercado. Realmente, Humberto, obrigado aí por tudo que você fez aí até agora, por esse
mercado. Então, a Cevaderia nasceu em 2012. Eu sou biólogo de formação. Foi um grupo formado por... Eu tinha um amigo de laboratório na Fiocruz. Eu era aluno de mestrado, esse meu amigo aluno de doutorado, que tinha outros amigos também biólogos, ou que estudaram juntos na faculdade. A gente saía muito para beber cerveja aqui no Rio de Janeiro. A gente ia lá pra Farane, beber Itaipava R$2. Quem nunca? Ia pro Plebeu. O Plebeu, a gente bebia engradados no Plebeu. Ficava lá horas até fechar. Aquela cerveja que saía do congelador, né, cara? Não era geladeira, era congelador. Era canela de pedreiro legal. Acho que a gente manteve o Plebeu funcionando durante bastante tempo ali. Que a gente ganhava de bolsa. E aí, assim, a vida foi ficando mais difícil, os encontros, o pessoal casando, namorando. E aí a gente resolveu juntar o que eu gostava de beber, né? Cerveja. Juntar a experiência de laboratório ali, seguir protocolo e tudo mais. E, pô, por que não fazer cerveja? A gente tava bebendo as primeiras especiais. Compramos um kit pela internet, um kit desses pronto, que vinha com 2 receitas. Esse kit, a gente começou a fazer a primeira produção, era cerca de 1 da tarde. Começamos a beber antes de abrir e ler o manual. Você imagina o estado que a gente ficou no final bebendo, né? Eu lembro que a esposa desse amigo tinha saído pra deixar a gente à vontade. Quando ela voltou, tinha 4 bêbados na cozinha da casa com uma mangueira ligada na torneira, jogando água pela cozinha inteira. Mas a gente insistiu. O nosso fermentador não era de temperatura controlada. A gente tinha uma geladeira velha que não gelava bem. Ela mantinha ali a temperatura ideal de fermentação por não funcionar. Em dado momento, ela quebrou de vez e a gente mantinha refrigerando a geladeira com garrafa PET congelada. Então, a gente fazia revezamento. Hoje é seu dia de levar garrafa PET, hoje é seu outro dia. E aí o Humberto falou da WE, realmente não tinha insumo, né? Eu sou em 2012 e eu tava trabalhando, prestando consultoria. Eu viajava muito para Porto Alegre. Então eu saía do trabalho, pedia para sair mais rápido do trabalho para ir lá em Sarandi. Só sei Sarandi. Que era um lugar muito eu vou longe. Lá até hoje, cara. O pessoal chamava de Sarandiru, era isso. Nem o taxista queria me levar lá. E aí eu comprava os insumos, equipamento. Cada vez que eu ia para Porto Alegre, eu trazia uma coisinha nova. Então foi assim que a cevaderia foi durante um tempo. Depois a gente migrou para Laje da minha sogra, no Encantado. E aí eu passei um tempo fora. Eu fui fazer meu sanduíche. Eu trabalhava na Suíça e morava na Alemanha. Então meu contato com a cerveja aumentou consideravelmente. Eu morava na casa de um senhor que enchia minha geladeira de cerveja. Eu saía para fazer compras de comida, mas ele falava cerveja pra eu não me preocupar. Quem tem um amigo tem tudo. Dá o contato dele depois, né? Vai ter. Precisando de umas amizades assim, né? E aí, assim, nesse período, era na laje da minha sogra a cevaderia e os meninos continuavam indo lá fazer cerveja e saindo trêbados. Eles iam com vergonha, mas saíam sem vergonha, né? Chegavam lá pulando, depois, na madrugada, saindo pulando o muro, enfim. A gente resolveu ir para um lugar neutro, que não precisava ser a casa de ninguém, porque estava sendo traumático. E aí arrumamos um espacinho na antiga fábrica Bering, em Santo Cristo, aqui no Rio. E lá a gente fez nosso laboratório e aí sim o negócio foi ganhando um pouco mais de corpo. Aumentamos o volume de produção, aí tinha umas 10 geladeiras diferentes, então a gente dividia a produção em bombonas diferentes, testando fermentos diferentes, lúpulo diferente, e aí foi brincando bastante com as receitas. E a nossa jornada comercial começou em 2017. Eu digo que a gente demorou, porque não era a nossa vontade comercializar a cerveja, não era isso, a gente fazia para beber mesmo. Mas em 2017 eu acho que não tinha mais como a gente não vender. Tinha muita gente pedindo, cobrando, e aí a gente resolveu, se vamos entrar nesse mercado, vamos fazer um negócio diferente. Porque já tinha 1 milhão de IPAs, você vê que a nossa identidade visual é bem diferente do padrão, da maioria das cervejarias. E aí, qual cerveja desculpa perguntar, que ano foi isso? 2017. E aí a gente falou, pô, se a gente vai entrar nesse mercado, qual cerveja a gente vai lançar, né? A gente sabe que o que mais vende ali no craft é IPA, mas vamos fazer um negócio diferente. E aí a gente voltou lá para 2013, uma cerveja que a gente fez para defesa de doutorado do Leandro, que é um dos meus sócios, que é a Doctor. E aí a gente fez, ela é o legítimo For Us by Us, a cerveja que a gente fez pra gente beber. A gente não encontrava nada igual no mercado,
mercado. E aí fizemos uma cerveja, uma lager, bem lupulada, mas que não fosse muito amarga, então ela é bem aromática, com teor alcoólico elevado. Não tinha nada disso no mercado. A gente é bom, a gente acho que vai avançar nesse papo do BJCP, e não era uma preocupação nossa de estilo. A gente não queria seguir estilo, a gente queria fazer o que a gente queria beber. Então, assim, quando a gente lançou a Doctor, eu acho que a gente apanhou bastante no mercado por isso. Hoje eu reconheço a importância dos estilos e tudo mais como um guia para o consumidor, mas no momento que a gente entrou, a gente não conhecia nada de mercado cervejeiro, a verdade é essa. A gente apanhou bastante. Hoje eu acho que as pessoas gostam da Doctor porque tiveram coragem de experimentar. Porque no início a gente chamava de Special Lager, uma cerveja cara, lager, ninguém queria comprar. Era isso. Eu não vou pagar caro numa lager. Mas hoje, assim, hoje a gente tá em bons restaurantes aqui no Rio de Janeiro, da chefe Roberta Sudbrack, Hotel Arpoador, Casa do Sardo. Em 2019 a gente ganhou o nosso primeiro prêmio internacional no World Beer Awards, com a Bruges, que é a nossa Belgian Pale Ale. A gente ganhou o prêmio de melhor do Brasil. Então a gente ficou bem feliz com isso. Em 2019 a gente resolveu encarar o Mondial de la Bière com unhas e dentes. Fizemos de tudo para participar, foi incrível, uma experiência realmente incrível. E aí veio a pandemia, né? A pandemia deu uma... Eu lembro que a gente fazia produção pequenininha ali, de sempre atendendo a demanda do cliente, e por causa do fluxo de caixa, né? Produz pequeno, vende. E aí a gente, em fevereiro de 2019, falou, não, vamos fazer diferente, vamos comprar aqui 2 pallets de garrafa, vamos fazer não sei quantos mil litros. A gente vai se endividar, mas, pô, pelo menos a gente não fica naquele sufoco. E aí veio a pandemia. A gente achou que naquele momento a gente tava quebrado, assim, quebrou, já era, vamos entregar as contas, vamos falar, vamos pagar todo mundo, mas espera, porque não vai dar. E a gente se reinventou mais uma vez, fez um clube por assinatura de chopp, onde o pessoal recebe um chopp diferente por semana em casa. É uma experiência muito bacana, porque a gente tem contato direto com o consumidor. Isso é muito bom. Nada contra os PDVs, claro, mas existe, acho que, filtros, né? Até chegar no consumidor, já tiveram vários filtros. E quando a gente consegue oferecer o produto direto para o consumidor, o feedback é diferente, ele entende muito melhor o que a gente está propondo ali dentro da garrafa. E é isso. A gente segue sobrevivendo, acho que com muita coisa ainda para fazer pela frente. Os dois já puxaram um pouco o tema da próxima pergunta, mas é muito legal também ouvir, assim, vocês falando um bocado sobre os desafios que ambos enfrentaram na montagem dos seus negócios. Por exemplo, a cevaderia, eu acho que eu já bebi cevaderia em evento de rua, eu não tenho certeza se eu cheguei a beber cevaderia no evento de rua ou se foi lá na Beringer mesmo. Que provavelmente, a gente já participou de muitos eventos aí, muitos mesmo, então provavelmente já bebeu em algum evento de rua. Então, assim, nos contem quais são os maiores desafios de vocês na hora de colocar uma cervejaria, tanto fábrica ou cigana, para funcionar. E claro, como o Guto já começou a puxar aí, se manter de pé. Pois é, são contextos até um pouco diferentes, né? Eu acho que tanto eu quanto o Guto temos mais participação apesar de enfim, a Babel sempre forneceu e enviou cerveja para o Brasil todo, nossa participação maior, pelo menos no atual e nos últimos tempos, é no mercado local. E tem suas peculiaridades, no mercado gaúcho, mercado fluminense, mercado gaúcho, por um bom tempo, foi a maior concentração de cervejarias do país, né? Então, 200 microcervejarias, eu tô falando dados de 2 anos atrás. Era o maior número de cervejarias, 1/4 das cervejarias do Brasil todo, ou seja, um pouco mais de cervejarias do que São Paulo, sendo que o Rio Grande do Sul tem 10 milhões de habitantes, mais ou menos. E não tem o poder aquisitivo médio de São Paulo, por exemplo, também. Então, quer dizer, a concorrência é muito acirrada. Então, muita gente abriu. Porto Alegre tem mais de 40 cervejarias, não ciganas. Então, assim, o mercado anda muito disputado, né, de cabeça a cabeça, né? Então, o grande desafio é se diferenciar e conseguir conquistar o seu mercado, seus nichos, etc., e identificar essas coisas. O trabalho, então, de marketing é muito grande em relação a isso. Quando eu fui começar lá em 2013, com plano de negócio, eu podia contar nos dedos das mãos o número de players, o número de concorrentes que eu ia ter, concorrentes diretos aqui no Rio Grande do Sul,
no mercado que eu pretendia atuar. E essa realidade, depois de 2013, mudou completamente. Foi uma explosão de cervejarias artesanais no país todo, né? Outra coisa que naquela época era bem complicado era ser cerveja cigana. Então, não tinha cervejarias disponíveis para você fazer sua produção terceirizada. As que tinham e faziam, eram de qualidade questionável, não atendiam aos requisitos, ou eram longe, ou era complicado, não dava. Então, o jeito era abrir realmente uma cervejaria, né? Hoje em dia, eu tenho ciganos fazendo cerveja na minha empresa. E se eu fosse abrir uma cervejaria hoje, certamente ela seria cigana, até por questões de volumes, de início do negócio, de não empatar investimento tão alto. Então, esse também era outro desafio, é realmente conseguir, para abrir uma cervejaria do zero, conseguir o capital necessário inicial, né, e grau de endividamento. E ao longo dos anos, o que é o desafio agora? É se manter em pé dentro de todo esse contexto de pandemia, né? Porque o que aconteceu? Chegou ali em 2020, março, a nossa carteira de clientes, que era praticamente 100% pessoa jurídica, né, pontos de venda, foi fechada, lockdown, etc. E a gente não teve mais para quem vender, e a gente praticamente não tinha cliente pessoa física, cliente direto. Então, aquela coisa que o Guto estava falando agora há pouco de se reinventar, eu acho que foi uma para quem já não trabalhava muito com cliente final, com consumidor final diretamente, teve que ir atrás, teve que abrir seus e-commerces, né, vender por site, tentar atingir, fazer e trazer público para o seu negócio de todas as maneiras possíveis. A reinvenção no último ano, né, no último ano esse de pandemia, foi bem grande, né? Então, muita capacitação, então fazendo cursos no Sebrae de montão em relação a e-commerce e coisas do tipo. Então, consultoria, eu tô inscrito numa 6, assim, a cabeça desse tamanho, assim, de tanto participar de consultoria para se readaptar, né? Tem que reaprender, a gente tem que... E abrir um negócio é isso, para se manter nele, tu tem que reaprender muita coisa o tempo inteiro. E eu acho que essa é uma característica muito grande de ser empresário de modo geral. E nesse meio cervejeiro, que é tão dinâmico, faz parte isso também, a gente o tempo inteiro tá aprendendo coisas novas. Qual é que é os estilos do momento, quais são as tendências do mercado, né? As mudanças do mercado, mudança de perfil do consumidor, enfim, todas essas coisas. Fora essas coisas, né? Aprender realmente questões de gestão, tecnologia, é constante isso, né? Quem não se atualiza acaba perdendo o trem da história. Sim, e você trouxe um lado, Humberto, que eu não tinha pensado ainda, que assim, a gente já viu relatos e números que falam que durante a pandemia o consumo de álcool aumentou muito. Não necessariamente estamos falando sobre o consumo de cerveja artesanal. A Ambev não é dor de costa nessa brincadeira, né? Porque aí a gente tá falando da mainstream, né? O cara que se deu muito bem. Porque assim, aumentou o consumo de álcool, mas aumentou em casa, o consumo doméstico, né? Então, justamente é isso. Cerveja artesanal tá muito presente em bares, em locais especializados. E o consumo doméstico, que é o cara vai ao supermercado e compra. Quem é que tá presente, forte nos supermercados? Pouquíssimos artesanais. Geralmente artesanais de maior volume, né? No qual eu não me incluo. E a Ambev, de modo geral, né? Ambev, Heineken e por aí vai. E é esse pessoal na dor de braçada. Eu acho que até as pequenas craft que estão no autosserviço, elas também conseguiram alavancar. Elas até perderam num primeiro momento ali, mas eu digo que o espaço entre a gente, né? Os pequenos craft e os pequenos craft que estão no autosserviço aumentou, né? A gente encolheu e eles encolheram menos, né? Proporcionalmente. Então aumentou o espaço. Tem aquela coisa, onde é que você estava no início da pandemia? Isso definiu muita coisa, né? Você já estava no autosserviço, maravilha. Chorando. No início da pandemia eu tava chorando. Enfim. E você, Guto, como é que foi o começo ali e agora para manter de pé? Eu acho que assim, eu vou trazer algumas coisas complementares ao que o Humberto falou. Tem coisas que são iguais para os dois. Capital de giro, custos, e isso acho que os dois sofrem, e ele talvez mais do que a gente, né, por ter custos fixos maiores. Eu vou para uma parte mais comercial assim e sendo muito pequeno. Eu acho que o maior desafio no início foi esse que eu falei, a gente chegar com um rótulo só. Porque quando você chega com um rótulo só, você tem até a vantagem de ser uma novidade. Mas se deixou de ser novidade, isso já vira um problema. E eu acho que o maior desafio que tinha lá atrás e continua existindo hoje, esse mercado é um mercado meio antagônico. Cerveja é um produto de volume. Você precisa de volume para poder ganhar. E ao mesmo tempo, na cena craft, você precisa de diversidade. Então, você não consegue ganhar volume porque você tem uma diversidade e você, para manter a diversidade, você não consegue ganhar volume. Então esse eu acho que é
questão mais desafiadora pra gente. Então, hoje a cevaderia tem, não sei, 7, 8, ou nem sei quantos, mas 8 rótulos fixos, mais os sazonais, e uma produção mínima de, assim, tem tanques menores, mais de 2.000 litros. Então, a gente tem que ficar, cobertor curto, né? Você cobre a cabeça e descobre os pés. Então, você faz uma cerveja que o cliente está pedindo muito, estão pedindo, essa cerveja tem que voltar, e você faz e aí você fura em outra. Então, esse eu acho que é o maior desafio atual, né? Que não te permite escalar sem capital de giro. E essa é uma realidade, eu vou te dizer, Guto, ela se estende para quem tem fábrica também, viu? E assim, você cresce e o seu problema só é maior, né? Digamos assim. Mas assim, essa questão do cobertor curto na produção, especialmente agora num cenário de pandemia, tá? A gente tinha 11 produtos na nossa linha, a gente tá comercializando só 6, que é a linha base, porque tá temerário a gente manter estilos sazonais, estilos especiais e tudo mais no ar e ficar estocado com eles e não girar estoque, entendeu? Então a gente tem que escolher muito bem a dedo o que a gente vai fazer, o que a gente não vai fazer. Quem é que a gente vai descontentar não botando algum produto na rua, sabe? Então tem esse lado aí, né? É importante dizer. E trazer mais um pouquinho da dificuldade em relação a ser cigano é a cervejaria parceira, né? Que você vai produzir. Tem cervejaria que é muito parceira, que produz o produto na qualidade que você quer, mas o volume é muito acima. Então você precisa ir para uma menor, mas não te entrega na qualidade, mas não te entrega o tipo de vasilhame que você usa naquele produto. Ou a outra te entrega mais ou menos, aí você tem que fazer um produto que tenha um nível de complexidade um pouco menor. Então você tem que ficar meio que sambando. E nesse meio ainda tem a falta de matéria-prima. Isso. E o cigano tem um preço um pouco menos competitivo, né? Porque a cadeia é um pouquinho maior. Então, eu acho que esses são os desafios aí que a gente enfrenta sendo uma cigana. Mas é divertido, a gente gosta. Eu queria fazer uma provocação aqui, mas eu não vou fazer agora. Vou deixar para fazer essa provocação na pergunta bônus que vai estar lá no final, porque eu acho que encaixa completamente com esse assunto que vocês falaram. E é uma cutucada, hein? É cutucada, é estilo de perguntas tacking de pedras pros dois, mas vamos deixar lá para frente. Qual é o foco produtivo da Babel e da cervejaria em relação à escolha dos estilos que são criados e produzidos? O Humberto já deu uma dica aqui que tinha algum momento antes da pandemia tinha 11 estilos e que agora está produzindo 6. O Guto já falou que agora eu não sei se me fugiu se são 6 ou 8 que estão atualmente na linha de frente de produção, mas como é que é essa decisão? Vamos pensar assim, fora da pandemia, como é que era a decisão para, sabe, eu vou produzir esse estilo? A escolha dos estilos, sim. O que a gente vai fazer, o que a gente não vai? O que vai entrar na linha, o que não vai? A gente começou até o nome Babel, Torre de Babel, né? Aquela história de ter várias linguagens diferentes concentradas dentro do mesmo lugar, né? Dentro de uma mesma marca, dentro de uma mesma cervejaria. Então, ter vários estilos, várias escolas cervejeiras diferentes presentes e tal. Mas também botar um pouco de invenção, um pouco de criatividade. E enfim, quando a gente começou, as IPAs estavam começando a chegar e não tinham caído ainda no gosto preferencial do consumidor. Ainda o que o consumidor novo, assim, de cerveja artesanal mais procuravam era a cerveja de trigo, era as Weiss. Isso ali em 2012, 2013. Então, tanto que a Babel começou com 4 estilos de cerveja, quando começou a operar, que era uma Blonde Ale americana, né? Então, que seria a nossa Pilsen, entre aspas, né? A nossa cerveja base, modelo de entrada. Uma Ordinary Bitter, né? Essas duas estão na linha até hoje, a Ordinary Bitter e a Lucky Jack. Uma Weiss, que é a 3 Tigres, 3 cervejas de trigo para 3 Tigres tristes, então tem nem você conseguiu falar. Nem conseguia porque eu já tô tomando IPA aqui. E nessas 4, a quarta era uma cerveja com erva mate. Porra, que ainda que tá na nossa isso. linha, mas é daquelas cervejas que tá na gaveta ali, que a gente botou no congelador ali um tempo pra voltar a produzir ela, assim que o cenário permitir, que é a KA. Então, veja, a gente tinha, assim, cervejas bem dentro do estilo, e uma cerveja com erva mate, uma invenção completamente, né, diferente, pra realmente causar algo Impacto. diferente. E a KA, ela acabou sendo um produto diferenciado nesse sentido. Ela serve muito bem para harmonizações gastronômicas, ela tem um sabor bem peculiar da erva mate, que não lembra nem o chimarrão e nem o chá mate. É um sabor mais que lembra a erva crua, e ela virou um produto de linha. Quando a gente abriu o bar também, ela era muito procurada, assim, pelo caráter de curiosidade que ela trazia, né? Foi muitos pedidos para fora do estado, justamente, o pessoal que queria comprar uma cerveja gaúcha para botar no seu estabelecimento e tudo mais, pegava algo diferentezinho assim. A quinta cerveja da Babel, entretanto, foi uma IPA.
que é a Ignatius, essa que eu tô tomando. É uma American IPA clássica, né? Hoje ela é uma single malt, ela é Cascade Citra, bem clássica, bem aromática. E enfim, e aí trends de mercado, essas coisas bem específicas, geralmente a gente não embarca muito, né? A gente tem uma Sour na nossa linha, né? A gente tem uma IPA na nossa linha, a gente tem uma Session IPA também. Então a gente tem outra criação, daí a gente fez uma criação que é uma cerveja que a gente chama de cornucópia. Cornucópia é aquele símbolo greco-romano da abundância, que é um cesto transbordando frutos, cereais e coisas, aqueles produtos da colheita, assim, que é uma cerveja que leva cevada, trigo, centeio e aveia e um toque de pimenta da Jamaica. Então um monte de ingredientes na cerveja diferentes, né? Que vão contribuir para um sabor complexo. É uma cerveja que a gente embolou para fazer harmonização gastronômica e para ser usada na culinária, em Cuisine de la Bière. E a gente está aqui também para oferecer não só aquele básico, os estilos clássicos, né? Tipo assim, cervejas básicas dentro do estilo, não necessariamente extremas, de alto teor alcoólico, mas invenções realmente, propondo também coisas diferentes mesmo. E manter um nível de variedade razoável. Então a gente tem Barley Wine na nossa linha, a gente já teve Bock. Aí estavam falando, por exemplo, né, o Guto falou que Lagers, falar em Lager, fica caro demais uma Lager porque o pessoal está acostumado com as Pilsen. Bock também é um nome, tem um estigma que vem aí dos anos 90 aí das cervejas Bock de mainstream, que simplesmente o pessoal não se permite pagar um pouco mais por uma Bock decente. O pessoal, não, Bock tem que ser barata, Bock não é cerveja boa, entendeu? Então a gente é uma cerveja que acabou saindo da nossa linha. Era caro pra burra, era mais cara que a IPA pra fazer, de tanto malte especial que levava. Então é assim, mais ou menos a ideia. E aí, Guto, como é que é na cervejaria isso? Eu acho que nosso começo ali, como eu comentei, a gente fazia a cerveja que a gente queria beber. Então, se tava dentro do estilo, eu lembro que o Leandro, não sei se os meus já teve a oportunidade de conhecer, da Doctor, da garrafa. Uma vez a gente fez um evento que ele fez uma Triple Lager. Eu falei, mas cara, é impossível, Triple Lager, é uma Triple e a Lager. Foda-se. É isso, assim, as pessoas ficavam intrigadas. Enfim, a gente fazia exatamente o que a gente queria beber. Não queria saber de nenhuma regra ou o que foi. Algumas dessas cervejas deram super certo. No caso da Doctor, eu acho que realmente a gente, no momento, foi bem precursor ali. Depois apareceram outras Lager mais, vamos dizer, mais fortes, com mais personalidade. E a gente seguiu assim durante um tempo. A gente fez uma California Common, que era uma cerveja excelente. Aí, assim, eu acho que a cervejaria... Eu vi poucas cervejarias nesse país fazer California Common, hein? Legal. A gente fez uma California Common e isso deve ter sido no nosso primeiro ou segundo ano. E era uma cerveja muito boa. A gente tem vontade de fazer de novo. Uma Saison, a gente fez uma Saison também. E por incrível que pareça, a gente escolhia estilos que não vendem bem. Essa é As cervejas, assim, eu acho que tem uma coincidência aí, né? Ou não. São cervejas que a gente não encontrava tanto estilo e a gente queria beber. E a gente fazia. Então, talvez você não encontre tanto estilo justamente por não vender bem. A gente fica nessa dúvida aí. Mas chegou um momento, a gente viu que não dava para ignorar o mercado. Não dá para ignorar o mercado, as demandas, o que o cliente está pedindo, e a gente começou a se entregar, digamos assim. Então, mas obviamente com personalidade dentro disso, né? A gente não faz o que os outros estavam fazendo. A IPA, por exemplo, chegou um momento que tinha IPA com tudo. Era difícil você encontrar uma IPA clássica. Você não encontrava, era todo tipo de IPA com algum adjunto. Então a gente falou, então vamos lançar uma IPA clássica, uma American IPA. Assim, quero beber uma American IPA simples. Isso tem no rótulo, a gente fala, não inventou. Você tá buscando uma American IPA simples, redonda, é a número 10, que foi o nosso 10º rótulo. Até o momento que a gente falou, cara, vamos fazer então agora uma New England IPA. E aí a gente lançou, tanto que você vê o nosso rótulo é super simples, super minimalista. O que vem de cerveja? Basicamente é isso, assim, um rótulo chamativo, que atrai a atenção. As New England vendem super bem nessa cena craft. Então tem que ter um nome divertidinho. A gente coloca o nome divertidinho. Então a gente criou lá Smells Like Hop Spirit. E, cara, assim, a cerveja deu certo. Foi um sucesso, assim. Uma cerveja de super qualidade. Então, assim, vamos mostrar que a gente sabe fazer cerveja boa, hypada. A gente fez a Smells e, emplacou, deu super certo. Depois acabou. O pessoal ficou pedindo ainda mais. Só que é isso, né? As pessoas pedem a beça, mas você não vende um volume astronômico. É uma cerveja cara, tem todo esse problema. Então, assim, basicamente a gente tenta fazer um samba aí. Oferecer estilos que a gente quer proporcionar uma experiência diferente e ao mesmo tempo a gente fez uma Red Ale com brandy, por exemplo. Isso ninguém fez. A gente, cara, uma Red Ale, tá, vamos fazer um negócio diferente, vamos colocar um brandy aí. A gente colocou um brandy. A gente tenta oferecer cervejas com experiências diferentes, obviamente com sabor que vai atrair.
e, ao mesmo tempo, entregar o que o mercado pede. Então, a gente sentiu que ignorar esse mercado é doloroso. Eu acho que existe... A maioria das cervejarias tem uma formulinha ali de fazer o hype para criar o topo da pirâmide, para descer a influência e, no final, vender a cerveja mais simples e mais barata em grandes volumes. Então, essa acho que é a fórmula básica que todo mundo segue. Alguns conseguem acertar melhor, outros conseguem acertar menor. E a gente já fez sour, e aí, assim, a gente fez uma, saiu super bem, mas, cara, não vamos fazer de novo tão cedo, porque é isso, é a cerveja de galera que quer experimentar um negócio e dificilmente vai comprar novamente no futuro curto. Mas só pra completar e fechar isso, agora a gente tem um novo sócio, que é o Lucas, com uma experiência giga de grande indústria, né, de mainstream, cervejeiro, engenheiro de alimento, experiência também high-end, trabalhou na startup e tudo mais, e presta consultoria para outras cervejarias, é um moleque monstro dessa questão high-end. Então, acho que a gente, aos poucos, com o capital de giro permitindo, a gente vai trazer mais novidades hypadas aí pra estar dentro do mercado, digamos assim. Eu acho, particularmente falando, as duas, a Bebel e a Cevaderia, têm um ponto em comum, que é essa de tentar quebrar esses paradigmas de necessariamente ter que chegar lançando New England IPA, ter que dar o beijamão no mercado necessariamente. E aí vocês aprenderam do pior jeito possível, talvez, que é, tipo, tomando essas rasteiras naturais do mercado, que, enfim, não dá pra ignorá-lo, né? A gente tem que saber fazer essa dança do casamento, né? Do tipo, nem deixar de ser o que é a característica da cervejaria, mas ao mesmo tempo entender o que o mercado tá pedindo, enfim. Mas eu, falando isso, olhando de fora, não sou dona de cervejaria, e resolver o problema dos outros é muito mais fácil que resolver o meu. Então... Não, isso assim, só pra fechar, eu acho que o Lucas, que chegou agora, ele chegou sem ser sócio de uma cervejaria. Ele é muito de produção, um monstro de produção. Mas por que a gente não faz isso? Por que a gente não faz aquilo? Porque não vende, porque não dá dinheiro. Porque você vai fazer, vai criar hype, mas não vai dar dinheiro. Então, a gente precisa ganhar dinheiro. E aí a gente fica nesse impasse sempre, né? E de novo, outro cobertor curto, né? Então, tu tem que, por um lado, tu tem que atender o mercado com algo que o mercado consoma em termos de volume, e por outro lado, tu tem que te diferenciar de alguma forma, né? Tu tem que ser uma marca, tem que te diferenciar pra tu ter tua identidade, pra que as pessoas te procurem por alguma razão. E tem que entregar algo com imagem também, né? Aquele negócio que você vai encalhar no teu estoque, mas as pessoas vai ter 10 candangos que vão dizer, caraca, a cerveja mais incrível que eu já tomei. Se postarem nas redes sociais, mas você vai legal, encalhar. Maravilha. É isso. Aquela fotinha marota no Instagram, sempre bem-vindo. A gente, semana passada, na Hipacondríaca, fez um post falando sobre os rótulos das cervejas. Eu, agora menos, claro, mas eu já comprei muita cerveja pelo rótulo. Vocês vão me perdoar, posso estar falando a besteira sem fim, mas a gente tem que pensar no consumidor médio. Tem muita gente que pega o rótulo de cerveja e não sabe o que está lendo ali. Sim. Em relação à leitura, à compleição, a estilo, acredita no que está escrito. Então, sim, uma lata chamativa ou um estilo, como o Guto disse, minimalista, também pode chamar atenção. Porra, peraí, essa cerveja aqui, ela deve ser tão boa que não precisa fazer nada. Ela pegou e escreveu número 10. Pau, acabou. Pode acontecer, claro que pode. Mas a gente não pode ignorar as duas faces, né? Eu acho que vocês estão fazendo muito bem nessa experimentação. Mas, novamente, não sou dona de... E o Leandro é designer. Leandro, fala sobre isso pra ele, por favor. Não, assim, o rótulo, fatalmente, ele chama atenção. Ele faz a leitura do público. O público bate o olho, entende, se identifica, busca, tudo mais. Mas eu acho que o que a gente está falando aqui tem uma outra conexão com algo que a gente já provocou muito nos nossos programas, Lud, principalmente lá no começo, que é, tem que ter lançamento toda hora, porque assim, o que eu tô ouvindo aqui, que o Guto e o Humberto estão falando, é a necessidade que esse mercado criou de viver de disparos. Então eu lanço uma New England IPA, eu não trabalho a fidelização dessa New England IPA, ela vende uma determinada quantidade durante um período e depois tu vai ter que gastar essa energia toda de novo, se esforçar tudo. E lá vamos nós? Esta não é. Fazendo um novo rótulo, inventando uma nova receita para poder lançar novamente. O mercado é isso. E o mercado é assim, cara. O mercado é isso, assim. É duro, mas essa é a verdade. Porque o PDV, ele precisa de uma novidade para atrair o consumidor. E
E aí ele pede, o que você tem de lançamento? É isso, assim. Porque ele, pra atrair uma pessoa pra beber uma cerveja que ele ainda não bebeu. E aí cria essa demanda. Então fala, não, cara, eu tô com essa cerveja aqui super fresca, não, mas eu tô querendo um lançamento pra colocar. Assim, eu já conversei com vários donos de PDV, já falei, cara, isso não é sustentável, não vai dar certo. Assim, no final, vai todo mundo morrer junto. Mas a gente tem que tentar mudar um pouco isso essa... é fato. Eu vejo essa necessidade de constante lançamento, de estar... É uma estratégia de muitas cervejarias, tem cervejarias que eu conheço aqui, de amigos aqui em Porto Alegre, inclusive, Brasil afora também, que vivem de lançamento. Sim. Dificilmente, elas repetem um lote de alguma cerveja já feita, se tiver muita demanda popular e tudo mais, eles reeditam o lote, mas geralmente é todo mês, 2 rótulos diferentes, o que acabou do estoque anterior já era, entendeu? E é uma estratégia de como atingir teu público. O problema é que, assim, a tua publicidade é toda baseada em lançamentos, tu não consegue trabalhar a comunicação de um determinado produto para entrar na cabeça do teu consumidor, a fidelização de um consumidor que quer uma determinada cerveja e tudo mais, porque tu nunca tem ela de novo. Mas tu fideliza outros consumidores que querem tomar toda vez uma coisa diferente, querem uma novidade. E aí, sei lá, aí tem aquela coisa, será que tu não tá fazendo, às vezes, o teu cliente de cobaia, de novo, né? É uma coisa que filosoficamente e eticamente eu não curto muito, né? E claro, cada um com o seu negócio e o negócio, cada negócio tem que ter o significado pro empreendedor que abriu esse negócio, tem que ter o seu propósito. Eu vejo essa questão de lançamento constante como uma modinha em si, assim, como uma trend em si, algo que tende a se estabilizar também. Então tu tem isso e, por outro lado, claro, são estratégias diferentes de diferentes players. A gente pode olhar também para o mercado, bate o olho lá no mercado americano, por exemplo, tá? Que a gente pode ver assim, o que acontece lá vai acontecer aqui daqui a alguns anos, tá? Como sempre foi. Tem cervejarias que vivem disso, de trends, geralmente são pequenas, geralmente o consumo é bem restrito, elas têm um nicho de mercado mais restrito e definido, e tem cervejarias que estão com os mesmos estilos desde os anos 80, 90, sei lá, consagrados. Claro, existe um ritmo de lançamentos de uma cervejaria que tu sempre vai ter, sempre vai lançar produto novo. A Ambev lança produto novo a cada tanto, né? Se você for pensar. Mas vai olhar, por exemplo, uma Serra Nevada, uma Dogfish Head. Eles têm lançamentos, ok, mas dentro de um ritmo um pouco menos frenético, e os produtos clássicos continuam lá e continuam com sua legião de consumidores. E, enfim, existe uma boa razão para que seja assim, entendeu? Então eu vejo sim que esse negócio de lançamento é sim uma característica atual do mercado. O mercado tá nosso mercado é muito novo, muito incipiente, muito imaturo ainda em muita coisa. Então é natural que o mercado imaturo tente provar tudo que consegue para que atinja a maturidade em algum momento, né? Mas que nem o Guto disse, isso não tem como se sustentar por muito tempo para quem não é totalmente focado nisso. E o próprio consumidor tende, vamos dizer, a poeira tende a baixar e o consumidor tende a ficar fiel a alguma coisa. Sim. Eu vejo dessa forma, pelo menos. Sim, não faz sentido. Cara, mudando completamente de assunto, a gente estava falando... Humberto, você tinha falado, que você falou com a gente lá que em 2011 você começou a sua história com o BJCP, em 2014 consagrou e consolidou essa história, participou da iniciativa da tradução do guia de estilos para o português. O que a gente quer saber como foi esse processo, desafio e conquistas. E eu acho que o mais importante é se você puder fazer um panorama do que você acredita que mudou a partir daí. Cara, eu acho que o maior trabalho em relação a isso tudo, a maior conquista em relação a essa questão do BJCP foi desmistificar ele em muitos aspectos. Um deles é assim, o pessoal fala guia do BJCP, é guidelines. Guidelines, a tradução mais certa seria diretrizes, né? Diretrizes de estilo. Porque o que acontece? O pessoal muitas vezes, isso é uma característica muito peculiar do Brasil, que o Gordon Strong, que é o que só agora, no último mês, deixou a diretoria do BJCP desde sei lá quando. Ele dizia que o Brasil tinha uma coisa muito interessante, que muitos cervejeiros daqui nunca tinham provado determinados estilos de cerveja, nunca tiveram acesso a esses estilos de cerveja comercialmente, né? Nunca conseguiram que chegasse, sei lá, uma Brown Ale do Reino Unido pra cá, ou coisas da Bélgica, enfim. E o pessoal lia as diretrizes de estilo e fazia baseado no que estava escrito ali na descrição sensorial, nos tipos de ingredientes e tudo mais. E apesar de muitos desvios e muitas más interpretações e
e equívocos, saía muita coisa coerente, assim, dos estilos baseados só naquilo que estava escrito. Isso é uma coisa muito interessante, assim, do início, né, da cerveja brasileira. Tô falando aí anos 2010 até, sei lá, 2015. E é interessante também falar essa questão de desmistificar. O juiz BJCP, sabe tudo. Hoje tem bem mais juiz BJCP para contar a história, para dizer que isso não é nenhum bicho de 7 cabeças e que é realmente algo possível pro pessoal se aprimorar, se aperfeiçoar na cerveja. Mas também é aquilo de não chamar as diretrizes de estilo BJCP de guia, porque elas, na verdade, a ideia delas não é dizer como você deve fazer uma cerveja. Elas, na verdade, refletem aquilo que os cervejeiros estão fazendo no mundo atualmente. Então, inclusive, apareceu como estilo provisório, estilo brasileiro, lá Catarina Sour atualmente, porque foi identificado que muitos cervejeiros no Brasil estavam fazendo esse estilo de forma organizada e coerente. Existia uma forma, né, que esse estilo estava sendo feito, ele podia ser descrito formalmente, e ele foi para as diretrizes também. Você não fica, quando o cervejeiro vai fazer uma cerveja, ele não precisa ficar preso àquilo que diz as diretrizes de estilo BJCP. A cerveja é uma coisa que vai evoluindo conforme os anos, estilos novos vão se formando, alguns estilos vão evoluindo. As IPAs, né, as IPAs, são um exemplo muito claro disso, de como um estilo de cerveja vai evoluindo conforme vão aparecendo tanto ingredientes, quanto técnicas, quanto tendências de mercado e tudo mais, e a coisa vai se modificando e se encaixando. E as diretrizes estão aí para refletir isso que aparece, né, e não para guiar aquilo, e não para ditar aquilo que deve ser feito. A ideia é mais ou menos por aí. Eu acho que isso aí é uma grande, eu acho que eu conquisto em relação a isso. E né, isso aí também aconteceu facilitando o acesso, né, tendo em português, né, muita gente não tinha muito domínio da língua inglesa e tudo mais, e usava, os termos eram traduzidos de forma muito aleatória e muito sem coerência para o português. Então se unificou um pouco essa questão de terminologias. Isso foi bem bacana, e a ideia foi essa, e facilitar o acesso. Então tem bem mais gente ligada nisso hoje. A quantidade de juízes BJCP que tem no Brasil hoje é bem grande. A gente fica atrás só de, fora dos Estados Unidos, acho que a gente fica atrás de África do Sul, Austrália e Reino Unido, eu acho. É bem interessante isso, a quantidade de gente que está se aperfeiçoando tanto na questão sensorial quanto na técnica cervejeira baseada no programa do BJCP. Legal. Eu acho que isso é um passo importantíssimo para mim, que não faço cerveja, adoro beber, é a acessibilidade. Eu acho que como você falou, a tradução possibilita que pessoas que não dominam a língua entendam aquilo de uma maneira mais real, assim. A Cevaderia é uma cervejaria com raiz científica muito latente, né? Você veio já falando da primeira cerveja de vocês, que é a Doctor e tal. Então eu quero saber como é que essa veia científica determinou as características de origem da Cevaderia, sabe? Tipo, você já contou da Doctor, e aí das cervejas que vocês acabaram produzindo, quando você falou um pouco dos estilos que tinham um pouco dessa veia. Então tá muito associado à ciência, ou eu tô falando uma besteira muito grande? Não, de forma alguma. Eu acho que assim, o nosso início, a gente buscava seguir pelo menos conceitos científicos ali na hora de elaborar uma receita ou na hora de seguir o protocolo. Eu acho que hoje muito cervejeiro caseiro faz isso, né? Apesar da gente lá atrás ter colocado garrafa PET para controlar a temperatura, isso durou só o início, né? Depois a gente foi avançando, colocando ali poço termométrico, né? Para poder medir lá dentro, porque a temperatura, quando você está fazendo caseira, né? A temperatura durante a fermentação gera calor. Então, argumentas que um lugar fica mais quente, e aí dentro do balde ali, a gente colocava o termômetro do lado de fora do balde no início, encostado ou na geladeira, e aí aquilo ali não mede com precisão a temperatura. Então você tem um poço termométrico para ir lá no meio do líquido para medir a temperatura certinha. Hoje em dia essas são coisas mais usuais dos cervejeiros caseiros, mas 10 anos atrás, não 10, mas 9, 8 anos atrás, isso não existia. 10 anos atrás tudo aqui era mato, né, cara? Tudo era mato, quando a gente chegou era tudo mato. A gente reidratar a levedura, então assim, isso até hoje acontece, pegar a levedura ali, abre o pacote e joga dentro do mosto. Isso é um crime, né, assim, a gente vê isso como um crime, porque você mata grande parte das leveduras quando você joga direto no mosto. Mas grande parte das fábricas fazem assim, mas a gente fazia um cálculo de celularidade que a gente queria inocular na hora de fazer
o pitch. Então, isso a gente aí reidratava com água na temperatura certa. Eu até brinco com os meus sócios, eu falo, cara, a gente tinha que reidratar essa porra em PBS, não adianta, que é tampão fosfato, não tinha que reidratar com água, mas eles acham que é loucura demais. Mas assim, reidratar em água. Então, quando a gente foi as primeiras vezes para as cervejarias fazer cigana, a gente queria fazer isso tudo do nosso jeito. E os caras ficavam meio putos, mas enfim, até deixavam. Dava um trabalho da porra, mas reidratar, aí botava água, esperava a água chegar na temperatura certinha. Hoje em dia, eu acho que isso é uma coisa usual. Todas as cervejarias fazem isso, seguem a ciência como qualidade. Mas antigamente não Acho que todo biólogo era bem que eu assim. conheci que abriu cervejaria tem todo esse mote por trás. Pelo menos das leveduras eles cuidam bem. Aí o resto a gente vê. Pô, mas o cara não é nem só biólogo, né? O cara é PhD em biotecnologia. O cara deve ficar pirando em casa. Conversando com elas, coloca música clássica. Pô, o último que eu lembro de fazer isso aí era o Marco Falcone, da Falk Beer. Isso lá em, 2010. Com aquela cerveja Monastério dele, que ele bota canto gregoriano na maturação das garrafas. Peraí, isso aí não era só uma piada, é fato, é baseado em fatos. É fato. Então, a gente sabe que o Guto coloca para eles ouvirem. Não, eu não faço isso não. Fica claro, eu não faço isso. Muito bom. Cara, infelizmente por aqui o papo está acabando, mas da galera aí que é mecenas do Surra de Lúpulo, ou seja, nossos apoiadores, continuam ouvindo esse papo no nosso grupo exclusivo. Quer saber como ser um mecenas? Corre no nosso perfil e confere lá. Não é difícil, é mole, tranquilinho. Então por aqui, por enquanto, muito obrigada, Guto, muito obrigada, Humberto, foi um prazer tremendo tê-los aqui, foi muito legal trazer esse foco de falar de uma cervejaria em Porto Alegre, de uma cervejaria no Rio, que tem um tamanho parecido. Então, acho que é legal a gente ouvir esses comparativos. Valeu, galera. Brigadão. Obrigado, gente. Bom, gente, queria agradecer mais uma vez o convite. Super feliz em fazer parte desse podcast, poder trazer contar um pouquinho da história da cervejaria. É como filho, né? A gente anda com fotinho na carteira. Olha aqui que eu fiz. Então, é sempre uma felicidade poder contar a história desde o início, como começou. Obrigado aí mais uma vez pelo convite. Legal. Muito bom. Gente, obrigado pela oportunidade, gente, de estar aqui e falar um pouquinho sobre a história da cerveja, pelo menos aqui da Babel. Obrigadão.